Paz do Senhor, meus irmãos, estamos chegando aí para a nossa terceira aula de hoje. Hoje estaremos falando sobre a terceira igreja ali da carta, as igrejas em Apocalipse, e hoje é a igreja de Pérgamo, tá? Uma igreja pouco conhecida também pela maioria dos irmãos, e nós vamos ver aqui hoje o que Deus tem a falar conosco através dessa igreja. Tenho certeza que Deus tem algo tremendo para nos ensinar nessa noite. Deus tem uma lição para nós nessa noite. À medida que os irmãos forem chegando, eu peço que compartilhem essa live, por favor, para poder me ajudar, para que a gente venha alcançar mais pessoas nessa noite, amém? Me ajudem aí compartilhando essa live, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Glória a Deus. Queridos, à medida que vocês forem chegando, compartilhem por gentileza essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Daqui a pouco estarei compartilhando um estudo aí para a glória de Deus. Nossa terceira aula hoje da série das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje estaremos falando sobre a igreja em Pérgamo. Espero eu que possa vir a ser bênção para os irmãos. Então eu lhe peço a ajuda dos irmãos que possam compartilhar essa live para que mais pessoas possam ser abençoadas. Os irmãos que forem chegando, vão aí compartilhando. Quero dar um paz do Senhor ao pastor Júnior Mesquita, ao nosso irmão Hugo, ao meu amigo lá Matheus, que é o Belo lá de São Paulo, aos demais irmãos também que estão nos assistindo. Compartilhe essa live aí, daqui a pouco estaremos transmitindo um estudo da parte de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Quero dar paz ao Senhor aos amigos aí que estão entrando, o nosso amigo Jonathan, que está sempre conosco aí. Paz do Senhor também, uma boa noite para a Maria de Lourdes. Queridos, me ajudem compartilhando essa live. Daqui a pouco, alguns minutos, estaremos começando a nossa aula. Daqui a alguns minutos, estaremos começando o nosso estudo dessa noite. Glória a Deus. Quero dar uma boa noite aí para o meu amigo também, Edson da Silva. Obrigado por estar com a gente aqui nessa noite. Daqui a pouco estarei compartilhando a nossa terceira aula. Hoje estaremos falando sobre a igreja em Pérgamo. Tá? Os irmãos que conhecem ali a carta, o livro, né, de Apocalipse, a parte da carta às igrejas, essa é a terceira igreja que recebe uma das cartas. Pérgamo, então, será o nosso tema dessa noite. Nós veremos essa noite a importância do ensino correto dentro das igrejas das Sagradas Escrituras. Queridos irmãos que vão chegando, me ajudem compartilhando aí. O Edson aí, aprendeu a jogar futiva? KKK. Coitado de você, Edson. Lembra do nosso futebol ali na rua, né? Ali no Santa Clara. Era bênção. Bons tempos. Hoje, infelizmente, eu não posso mais jogar bola. Hoje, infelizmente, estou um pouco debilitado quanto a futebol. Quero dar paz do Senhor também aqui para nossa irmã Celiane Bruna Almeida.
Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe também. Queridos, vamos começar a compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Hoje é a nossa terceira aula, por misericórdia de Deus. Quero ser bem breve, tá? Eu sei que nas últimas aulas eu falei isso também, a gente acabou demorando um pouco, mas hoje, de fato, eu vou ser o mais objetivo possível, tá? Hoje eu quero ser o mais breve possível. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, né? A igreja que nós vamos estar falando hoje se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Quero dar uma paz do Senhor também para o meu amigo Natan. Muito obrigado, meu irmão, por ter compartilhado. Que Deus o abençoe. Muito obrigado também por estar aqui nessa live, né? A paz do Senhor também para os irmãos que estão entrando aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é um pouco diferente, então vocês vão encontrar algumas diferenças. Ao anjo da comunidade messiânica em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono do adversário. Contudo, você continua apegado ao meu nome. Você não negou sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto em sua cidade, o lugar onde o adversário habita. No entanto, tem algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa dos seus pecados, senão, em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Na primeira aula, estivemos falando aí sobre a igreja em Éfeso. Na segunda, estivemos falando sobre a igreja em Esmirna. E na aula de hoje estaremos falando aí sobre a igreja em Pérgamo, tá, queridos? Algumas curiosidades da igreja em Pérgamo. Você vai estudar a história, você vai ver que é de lá que veio o tão famoso pergaminho. Diz a história, diz alguns estudiosos, que o governador ali de Pérgamo, ele tinha um interesse em criar uma grande biblioteca. Só que ele tinha uma certa desavença com o Egito, com o governo do Egito. E de lá que vinham os papiros, somente lá no Egito que era produzido os papiros. Então esse governador que estava ali em Pérgamo, ele não poderia pegar esses papiros do Egito para ali construir uma biblioteca. Aí ele teve a ideia de criar o próprio papel, e eles criaram a partir do couro do animal, tá? E por conta do nome da cidade Pérgamo, se criou pergaminho, tá? Que é aquele outro tipo de papel antigo, também já muito conhecido, já ouvimos falar muito sobre os pergaminhos. Então conta a história que é dessa cidade que veio aquele tipo de papel feito de couro de animais. Você vai ver também na história que Pérgamo vai ter, talvez, se eu não me engano, a segunda maior biblioteca da época, perdendo apenas para a biblioteca do Egito, que estava em Alexandria. Você vai ver também que Éfeso era um grande centro literário e da cultura helenística também, helênica. Você vai estudar também história, vai ver que lá era o centro da adoração ao imperador. Era lá que era o centro de culto e sacrifícios, incensos que eram levantados ao imperador. Para quem não sabe, naquela época, era-se muito comum ter os imperadores romanos como deuses. Aqueles imperadores, eles gostavam de serem considerados deuses, tá? Era muito comum, então, se levantarem estátuas a eles, fazerem cultos, oferecerem sacrifícios àqueles imperadores. E em Pérgamo não era diferente. Ali era um centro de adoração ao imperador. Então as pessoas daquela cidade eram obrigadas a oferecer culto ao imperador. Eram obrigadas a acender o incenso ao imperador.
com a punição de, se caso não fizessem isso, seriam levados até mesmo à morte. E é nesse contexto de idolatria, de paganismo, de uma adoração forçada, de um culto forçado ao imperador, que estava a igreja em Pérgamo. A igreja estava nesse contexto. Algumas coisas é bom a gente frisar, alguns irmãos não estavam conosco, mas eu disse na primeira e na segunda aula que quando nós falamos da igreja em Pérgamo, não era o nome dessa igreja, não era uma placa ou denominação, mas sim a cidade aonde essa igreja estava. Por mais que isso seja uma coisa simples, muitos irmãos ainda não sabem disso. Muitos irmãos acreditam que o nome da igreja, né, da denominação, da placa era Pérgamo. Não, mas sim o nome aonde aquela comunidade estava. O nome da cidade onde aquela comunidade estava. A carta vai começar ao anjo. Então o destinatário era o líder daquela igreja. Eu disse também nos outros estudos que Deus trabalha com liderança. Você vai ver que desde o Jardim do Éden, você vai ver que Deus ele estipula líderes, ele coloca líderes para poder governar o seu povo, para poder governar as suas coisas e a sua obra. Tá? Então, no período da igreja, no período que nós estamos, no período da graça, não é diferente. Deus também levanta homens, Deus levanta servos, levanta pastores e líderes para governar o seu povo. Nós sabemos que o líder maior é ele, mas ele também estipula líderes para poder governar a sua comunidade, a sua igreja, o seu povo. Então o anjo ali em Pérgamo era o líder daquela congregação, líder daquela comunidade que recebeu ali aquela carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo, da comunidade em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. O interessante é que quando você estuda em Éfeso, Jesus vai se apresentar como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Eu disse o motivo, porque havia um certo Deus em Éfeso que eles consideravam ser o verdadeiro Deus, e o imperador fez a imagem do seu filho também, numa moeda, segurando umas 7 estrelas, como se dissesse que o seu filho era um Deus. Então, Jesus se apresenta: olha, eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas, em referência a esse filho, em referência a essa mensagem que o imperador queria passar, que ele era uma divindade. Quando você chega em Esmirna, você vai ver que lá eles adoravam um deus por nome Dionísio, e que eles acreditavam que Dionísio tinha morrido e ressuscitado. Então, quando Jesus se apresenta em Esmirna, ele vai falar: olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou. Como se estivesse dizendo: olha, esse Deus aí, Dionísio, de vocês, é uma lenda, não passa de uma fábula, mas eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou aquele que de fato morreu e ressuscitou. Quando chegamos agora na comunidade de Pérgamo, nós vamos ver que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aí, nós podemos também concluir que é referência a algo, a algum contexto, a alguma coisa que acontecia naquela cidade. E, de fato, quando você estuda toda a história, você vai ver que o motivo de Jesus se apresentar com a espada de 2 gumes é porque ele estava trazendo juízo para aquela igreja, caso ela não se arrependesse. Quando Jesus chega para eles dizendo: olha, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes, ele estava dizendo: eu sou aquele que trago juízo, caso não haja arrependimento. É interessante que quando você estuda a história de Pérgamo, você vai ver que havia ali um oficial que tinha um direito dado pelo imperador romano de matar as pessoas na espada, caso as pessoas estivessem desrespeitando as leis ali do imperador, caso as pessoas estivessem desrespeitando as leis de Roma. Aquele homem, aquele responsável, aquele oficial poderia executar aquela pessoa em juízo com a espada. Ele tinha todo o direito de fazer isso, caso ele pegasse uma pessoa no erro. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada, e quando você estuda, você vai ver que é uma espada que sai da sua boca, ele estava dizendo que era uma palavra de juízo,
que ele traria juízo àquela igreja e àqueles que não se arrependessem. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 4, rapidamente. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 12. Devia ter deixado marcado aqui para ser um pouco mais rápido. Mas vamos lá, Hebreus 4, 12. Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, a palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para trazer juízo àqueles que continuam em obras erradas, contrárias à palavra de Deus, àqueles que não buscam arrependimento. Jesus estava dizendo: olha, eu virei a vocês como a palavra de juízo, como a espada que sai da minha boca, caso vocês não se arrependam. Era como se ele estivesse dizendo: vocês não precisam temer ao homem, ao oficial romano que tem uma espada que pode tirar a vida de vocês. Mas vocês precisam temer a mim, respeitar a mim, que sou aquele que tem uma espada que pode trazer a segunda morte, a condenação eterna a vocês. Então Jesus é aquele que tem a espada. Quando nós lemos lá em Apocalipse 19, 21, você vai ver que ele está voltando ali e trazendo juízo aos ímpios. E você vai ver que a espada sai da boca dele. E essa espada é a espada que vai trazer juízo aos ímpios, ao anticristo e ao diabo. Então essa espada que sai da boca dele tem poder para trazer juízo. Jesus estava dizendo: olha, eu vim para trazer juízo caso vocês não se arrependam. Nós temos que entender que essa palavra aqui foi direcionada a uma igreja. E por mais que fossem igreja, por mais que fossem servos de Deus, caso não houvesse arrependimento, mudança de vida, Jesus traria juízo contra eles. Nós devemos entender que não é pelo fato de nós sermos igrejas que nós estamos acima da palavra de Deus, que nós podemos fazer qualquer coisa, muito pelo contrário. É por sermos igreja que devemos andar corretamente. É por sermos igreja, é por carregarmos o nome de Cristo conosco, é que nós devemos andar da forma que Deus quer. Caso não, traremos juízo e condenação para a nossa própria vida. Jesus aqui vai dizer para essa igreja: eu conheço o lugar aonde você está. Isso é interessante porque em Éfeso ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Para Esmirna, ele vai dizer: eu conheço o teu serviço. Mas para Pérgamo, ele vai dizer: eu conheço o lugar que você está. O nosso Deus conhece as nossas obras, os nossos serviços e até mesmo aonde nós estamos. Isso é a onisciência dele. Ele conhece tudo sobre nós. Talvez nem a pessoa mais íntima, nem a pessoa que mais passa tempo com você conhece tudo sobre você. Mas o Deus a qual você serve, ele sabe tudo sobre você. Isso é onisciência. Deus tem todo o conhecimento. Ele disse: eu sei o lugar onde você está. E que lugar é esse? Aonde está o trono do adversário? Aonde está o trono de Satanás? Jesus ele estava dizendo: vocês estão exatamente no lugar onde o trono do diabo está levantado. Vocês estão exatamente no lugar onde o diabo colocou um trono. Por que o trono do adversário? Há algumas interpretações em relação a isso, mas a que eu acho mais válida é porque ali, como eu disse no começo, era um lugar onde era obrigado a adorar o imperador romano. Ali era obrigatório oferecer culto, acender incenso ao imperador. Então ali era o trono de Satanás, porque ali estava o trono, ali estava onde era oferecido culto ao imperador. Então as pessoas de Pérgamo eram obrigadas a lá dar um beijinho na estátua
do imperador, aí lá acender o incenso para fazer um culto. Caso fizessem isso, eles poderiam ter uma vida tranquila, não sofreriam perseguições, não teriam os bens confiscados, não teria nada privado, caso eles fizessem isso. Mas quando eles não fizessem isso, eles perdiam a sua liberdade e até mesmo a sua própria vida. Então Jesus disse, olha, aí está o trono de Satanás. Interessante, ali era um lugar hostil, ali era um lugar de dificuldade para pregar o evangelho, porque era um lugar muito pagão, era um lugar de adoração ao imperador, era um lugar de acender incenso ao imperador, de culto ao imperador. Interessante que você vai ver que Jesus vai dizer, olha, o trono do diabo está aí, o trono do adversário está aí. Ele não vai dizer que o trono está estabelecido, mas essa ideia de estar pode ser passageiro. Estar é móvel. Eu hoje estou aqui, como amanhã posso não estar. É como se Jesus está dizendo, olha, hoje o trono do adversário está aí nessa cidade, mas pode chegar um período que ele não venha mais estar aí. Queridos, existem dois tronos, o trono do adversário e o trono de Deus. Quando você vê Isaías 6, Isaías viu o trono de Deus. Quando você vê Apocalipse, capítulo 4, João vê o trono de Deus. Para aqueles que andam com Deus, eles recebem o trono de Deus. Eles têm o trono de Deus em suas vidas. Mas aqueles que não querem Deus, eles têm o trono do adversário em suas vidas. Jesus está dizendo, olha, nessa cidade tem o trono do adversário, porque aqueles homens levantaram culto ao imperador, e por conta disso o trono do adversário ali estava estabelecido. O trono do adversário não estava estabelecido, eternamente. Ele não necessariamente que ele deveria estar sempre ali, mas seria passageiro. Agora, o trono de Cristo não. O trono de Cristo ele está estabelecido na eternidade, desde a eternidade, e ele não passou. Isaías viu o trono, lá em Isaías 6. Quando passa séculos depois, João vê o trono no mesmo lugar. O trono permanece lá. Você precisa decidir quem é que vai governar a sua vida. Se é o trono de Deus ou se é o trono do adversário. Algumas pessoas falam, eu não tenho nenhum Deus, eu não acredito em Deus. E sinceramente, todo ser humano tem um Deus, por mais que ele não saiba disso. Quando você não adora de fato ao verdadeiro Deus, o seu Deus pode ser qualquer outra coisa. Talvez o seu Deus é o conhecimento terreno, talvez o seu Deus é o dinheiro, talvez o seu Deus é o seu trabalho, talvez o seu Deus são os bens materiais, as coisas dessa vida, talvez o seu Deus são os prazeres. Todos nós temos um Deus. Nós devemos escolher se vamos seguir ao verdadeiro Deus ou se vamos seguir aos pseudos-deuses que vão nos levar à condenação. Jesus disse, olha, o trono do adversário está aí. Mas a igreja também estava estabilizada lá. Por quê? Nos lugares mais hostis da terra, nos lugares de maior dificuldade de se pregar o evangelho, é necessário que tenha uma igreja também estabelecida lá. Porque esse é o sentido de sermos luz. Que sentido há de sermos luz aonde só tem luz? Devemos ser luz aonde há trevas, porque é aí que a luz de fato se destaca. Aonde há trevas. Jesus diz que nós somos luz. E essa igreja aqui, o papel dela era ser luz naquele ambiente hostil. O meu papel e o seu papel como igreja é sermos luz, independente do lugar aonde nós venhamos estar. Talvez você diga, olha, o lugar onde eu estou, a cidade onde eu estou é uma cidade idólatra, é uma cidade repleta de pecado, é uma cidade onde as pessoas só buscam os prazeres da carne. E, querido, não importa o lugar onde você está, mas você deve ser luz aí. Jesus disse, olha, eu sei onde vocês estão. Vocês estão aonde está o trono de Satanás. Mas, mesmo assim, vocês conservam o meu nome. E esse conservar o nome tem dois significados. O primeiro significado é fé concreta que se traduz em um estilo de vida cristão. Quando Jesus disse, olha, mesmo vocês estando aí em um ambiente hostil, vocês se mantêm firmes. Jesus estava dizendo, vocês permanecem crentes.
O ambiente em Pérgamo não mudou quem vocês são. A cultura de Pérgamo, a influência de Pérgamo não mudou vocês. E isso é lindo, porque a igreja verdadeira não pode ser influenciada pela cultura. A igreja verdadeira não pode receber influências do mundo. A igreja deve ser influência, não influenciada. E quando falamos isso, é muito bom lembrar da história de Daniel na Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia contaminar o seu coração. Quiseram mudar ali o banquete de Daniel como uma forma de colocar a cultura da Babilônia nele, mas a Bíblia vai dizer que ele assenta no seu coração de não se contaminar. Ele não queria pegar ou ser influenciado pela cultura da Babilônia. Aí quando você chega mais à frente, se eu não me engano, Daniel capítulo 5, Belsazar, quando manda chamar Daniel para ler as escritas na parede, Belsazar vai perguntar, olha, você ainda é o mesmo Daniel? E se passaram anos depois e Belsazar faz a pergunta, você ainda é o mesmo? É como se Belsazar estivesse dizendo, Daniel, depois de tanto tempo a Babilônia te mudou? Depois de tanto tempo morando na Babilônia, você continua sendo o mesmo que chegou aqui na Babilônia ou você já mudou? Ou você já afrouxou um pouco? Ou o que antes você considerava pecado, hoje você já não considera mais? Ou você já mudou a sua teologia, mudou o seu discurso? E a Bíblia vai dizer que Daniel ainda era o mesmo, era servo fiel ao Deus dele. Então, anos se passaram dentro da Babilônia e Daniel permaneceu o mesmo. Queridos, não importa qual seja o lugar onde você está, você precisa ser luz aí. Você precisa ser a imagem de Cristo no lugar onde você está. Essa igreja estava no lugar onde estava o trono do adversário, mas eles permaneceram fiéis àquilo a qual Deus havia confiado neles. O segundo sentido de conservar é estar agarrado, é estar apegado. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão aonde está o trono do diabo, mas mesmo assim vocês permanecem apegados ao meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Quando você vai exprimir mais esse significado, você vai ver que é como se eles abraçassem o nome de Jesus e não soltassem por nada. Eles ali sofriam perseguições, eles ali eram castigados, eram levados às prisões, mas a Bíblia está dizendo, mas eles permaneciam agarrados ao nome de Jesus. Nada fazia eles soltarem do nome de Jesus. Não era o chicote dos romanos, não eram as prisões, não eram os tapas que eles levavam, não eram os insultos, as blasfêmias. Nada faziam eles soltar o nome de Jesus. Eles se mantinham firmes no nome de Jesus. Você precisa ter uma fé assim também, que nada, nenhuma adversidade, nenhuma enfermidade, nenhuma provação seja capaz de arrancar de você o nome de Jesus. Nada pode ser forte o suficiente a ponto de tirar de você o nome de Jesus. Quer um exemplo disso? Havia um crente nessa igreja chamado Antipas. Antipas era um dos pastores que passou por essa igreja. Alguém chegou para Antipas e disse, Antipas, você anda muito agarrado com o nome de Jesus. Solte esse nome. Deixe de proferir o nome de Jesus e nós vamos deixar você ter uma vida tranquila. Nós vamos deixar você voltar para os seus afazeres. Mas caso você não negue o nome de Jesus, você terá que pagar com a sua própria vida. Antipas continua agarrado com o nome de Jesus e não solta por nada. Diz a história que eles pegam Antipas, colocam ele dentro de um boi de bronze, colocam Antipas lá dentro e esquentam esse boi de bronze, até Antipas morrer, uma morte lenta e dolorosa. Antipas foi queimado vivo por amor e por ser apegado ao nome de Jesus. O interessante é que Antipas morreu, foi testemunha de Jesus, mas você não vê o nome de Antipas ser pregado. Você não vê a Bíblia falar muito sobre a história desse Antipas. Ele foi citado pelo próprio Jesus, mas você não vê mais ninguém citar sobre Antipas. A história pouco conheceu sobre o que o Antipas fez, mas Jesus conhecia o que Antipas fez. Querido, não busque reconhecimento humano, porque nem sempre o reconhecimento humano
quer dizer que isso é aprovação divina. Nem sempre as palmas aqui embaixo significa que você está sendo aplaudido lá em cima. Nem sempre as palavras e os elogios aqui embaixo significam que Deus está aprovando o que você está fazendo. Os homens não viram o que Antipas fez, mas Jesus disse, olha, Antipas foi fiel, Antipas guardou meu nome, ele foi como testemunho para mim. O que importa não é os homens ver o que você faça. Algumas pessoas ficam preocupadas, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém vê que eu faço isso, que eu faço aquilo. Queridos, não se preocupe com reconhecimento humano, mas se preocupe com o reconhecimento do alto. É ele que precisa ver, é ele que precisa reconhecer. Antipas foi um crente que morreu, porque morreu agarrado ao nome de Cristo. Quiseram fazer Antipas negar o nome de Jesus, mas ele disse, eu posso morrer, mas eu não me solto desse nome, eu não me desgrudo do nome de Cristo. Se apegue ao nome de Jesus de tal forma que nada venha te fazer afastar dele. Jesus continua falando para a igreja, e agora ele vai apresentar um erro para essa igreja, que era uma igreja até que forte, que estava perseverando em meio a uma cidade difícil, em meio a uma cidade hostil. Mas Jesus vai dizer, olha, eu tenho, porém, contra vocês, que vocês têm pessoas aí apegadas aos ensinos de Balaão. E lá mais abaixo você vai ver também sobre os nicolaítas. Que ensino era esse? E aqui é o ponto principal do nosso estudo. Se você ficou até aqui, pelo amor de Deus, não saia agora, que agora é o ponto principal do nosso estudo. E é onde eu queria chegar. Que ensinos eram esses que Jesus estava falando? Olha, vocês estão permitindo aí que os ensinos de Balaão sejam pregados dentro do culto de vocês. Essa igreja era uma igreja forte, tinham crentes tementes a Deus. Porém, tinham crentes tolerantes a pregações mentirosas, a mensagens mentirosas. Os homens que ali estavam ensinando sobre Balaão, sabe o que era basicamente o ensino de Balaão? Quando você vai lá para Números 25, você vai ver que Balaque, quando vê o povo de Israel vindo em direção às terras dele, ele fica preocupado. Porque ele fala, esse povo é forte, esse povo é numeroso, eu preciso arrumar um jeito de destruir esse povo. Ele vai atrás de um profeta, por nome Balaão. Balaão era profeta, mas era um profeta que gostava muito de dinheiro. Balaão podia ver uma oferta, irmão. Se oferecesse oferta para Balaão, Balaão falava o que você quisesse. Balaão era um profeta que falava de acordo com a oferta. Se você desse uma boa oferta, de maneira nenhuma Balaão ia entregar pecado ou qualquer outra coisa que te desagradasse. Então Balaque, sabendo disso, chama Balaão, oferece dinheiro a Balaão e fala, Balaão, amaldiçoa esse povo. A história vai dizer que Balaão tenta por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus e ele não consegue amaldiçoar. Da boca dele só sai bênção. Ele abre a boca para amaldiçoar e não consegue. Ele volta para Balaque e fala, Balaque, não tem jeito não. Esse povo aí que veio no deserto engolindo tudo pela frente, esse povo que veio aí vencendo todo mundo, eu estou tentando amaldiçoar eles, mas não tem como amaldiçoar aquilo que por Deus já é abençoado. Eu estou tentando amaldiçoar esse povo, mas Deus já abençoou. E se Deus abençoou, não tem como eu amaldiçoar. Quero abrir um parênteses aqui, pega essa palavra. Se Deus já abençoou a sua casa, se Deus já abençoou a sua família, se Deus já abençoou o seu casamento, se Deus já abençoou o seu ministério, não tem como o homem amaldiçoar. Se a palavra de bênção veio da parte do seu Deus, o homem não consegue amaldiçoar. Irmão, podem queimar galinha, podem oferecer oferenda, seja o que for que eles querem fazer. Se Deus abençoou, o homem não consegue amaldiçoar. Só que Balaão, como era profeta, ele conhecia Deus. E ele também conhecia o povo de Deus. Ele fala, olha, não tem como eu amaldiçoar esse povo, mas tem como você fazer esse povo pecar. Porque o Deus desse povo não tolera pecado. E se eles pecarem, Deus vai se afastar desse povo e logo esse povo poderá ser derrotado, porque Deus não estará mais com esse povo. Então Balaão, o conselho que Balaão dá a Balaque é faça esse povo pecar. Pecar como? Pecar
através da imoralidade sexual, pecar comendo de banquetes pagãos e pecar através da idolatria. Balaão fala, coloque as mulheres sacerdotisas de Baal Peor. O culto delas era marcado por orgia, por comidas oferecidas a ídolos e por idolatria a Baal Peor. Então essas mulheres entraram no meio do povo de Israel, eram mulheres atraentes, começaram a atrair aos homens de Israel. Os homens que estavam na carne, que não estavam vigiando nada, foram atraídos por essa mulher. Essas mulheres levaram eles ao culto de Baal Peor. E ali eles cometeram imoralidade sexual, comeram dos banquetes e cometeram idolatria. Resultado, milhares de homens ali no povo de Israel pagaram com a vida deles. Foram mortos. Tudo por conta do conselho de Balaão. E agora, quando a gente chega aqui, a gente vê que o conselho de Balaão é um espírito vivo. Porque Balaão estava morto, mas o conselho dele estava vivo. E chegou a essa igreja. Havia homens ali que estavam fazendo a mesma coisa que Balaão fez, incentivando o povo de Deus à imoralidade sexual, incentivando ao povo de Deus aos banquetes pagãos, incentivando ao povo de Deus à idolatria. Esses homens entraram no meio da igreja de Pérgamo e começaram a falar, olha gente, para com esse papinho, vocês podem sim beijar a estátua do imperador e depois vir para o culto. Vocês podem lá sim fazer uma rezinha para o santo e depois vir cultuar sem problema. Vocês podem pular carnaval, vamos trazer para o nosso contexto, vocês podem pular carnaval e depois ir para o culto com a maior cara lavada que Deus vai te aceitar do jeito que vocês são. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então esses homens estavam pregando o seguinte, vocês homens, vocês não precisam ser marido de uma só mulher, vocês podem ter duas, vocês podem ter três, vocês podem ter quatro. Mulheres, vocês não precisam ser esposas de um só marido, vocês podem ter quantos homens vocês quiserem. Vamos afrouxar um pouco esse evangelho, está muito rígido. Então esses eram os conselhos de Balaão, conselhos que queriam levar o povo de Deus a viver da mesma forma que o ímpio vive. Eram conselhos que queriam levar o povo de Deus ao pecado. Agora vamos trazer para o nosso tempo. Será que a gente não vê também esses conselhos no nosso meio? Será que a gente também não vê pregação assim no nosso meio? Pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus pregando a mesma coisa que Balaão pregava. Não tem nada a ver. Hoje o nada a ver, né? Virou gíria de crente, não tem nada a ver. Eu posso pular carnaval, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu mando no meu nariz, querido. A palavra de Deus diz que o seu corpo é templo do Espírito. Então, quando você aceita Jesus, você não manda mais no seu nariz, porque agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo disse, olha, já não vivo mais eu, mas agora quem vive em mim é Cristo. E quando Cristo vive em mim, tem que morrer os meus desejos, tem que morrer as minhas vontades, tem que morrer as minhas paixões. É Cristo que deve prevalecer em mim. O que eu acho deve morrer. A minha axiologia deve morrer. Não, mas eu acho que deve ser assim. Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. É a Bíblia que deve me orientar. Crentes estão sendo levados pelos ensinamentos de Balaão. O espírito de Balaão permanece vivo. E ele está levando muitos crentes a caírem no erro. Quer ver uma coisa? Procura lives aí, que você vai ver a live de profeta. Já viu aqueles profetas que pedem para compartilhar? E se compartilhar, eles entregam profecia? Conselhos de Balaão. Pessoas que estão sendo levadas a ensinamentos de demônios. Pessoas que estão dando ouvidos a essas pessoas que estão preocupadas em ganhar, às vezes, com o evangelho de Cristo, em levar o povo de Deus ao erro, em levar o povo de Deus ao engano. Querido, não dê ouvidos a essas coisas. Jesus estava dizendo, olha, muitos entre vocês estão sofrendo pressões porque vieram do paganismo, e agora as pessoas estão dizendo, você ficou quadrado, você ficou careta, deixa com isso, por que tanto esse negócio de Bíblia? Ah, mas você não pode nem dançar, ah, mas você não pode usar um shortinho um pouquinho mais curto, porque a igreja não permite, porque isso e aquilo, ah, mas não sei o quê. A cultura ali estava gritando nos ouvidos daquela igreja, dizendo, vocês não precisam ser tão crentes assim. E é isso também que a cultura diz. A cultura grita para os nossos jovens, você não precisa esperar o casamento. A cultura grita para os nossos jovens, você pode ficar com hoje, com um amanhã, você pode fazer test drive.
Enquanto não chega o certo, você vai ficando com os errados. Isso é conversa do diabo. A cultura grita para o homem: você não precisa ser marido de uma só mulher. Você pode ter a sua mulher em casa e ter outras mulheres na rua. A cultura grita para as mulheres: mulheres, vocês não precisam ser esposas de um só marido. O mundo evoluiu, hoje é século XXI. Hoje a mulher pode ter 2, 3 homens, não tem mais isso, não precisa ser mais dono de casa. A cultura grita isso, mas nós precisamos ficar com o evangelho. Nós não podemos ouvir os conselhos de Balaão. Os conselhos de Balaão servem para tirar o povo de Deus da presença de Deus. Os conselhos de Balaão são para enganar o povo de Deus. Aí a solução que Jesus apresenta é: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar disso, desse ensinamento errado, dessa prática errada que vocês estão levando. Jesus disse: se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus disse: olha, se vocês continuarem ouvindo essas pregações a esses falsos profetas, a essas falsas mensagens, eu vou me tornar inimigo de vocês. Isso é grave. O pastor Carlos Vailate vai dizer que Jesus é intolerante com a igreja que é tolerante ao pecado. O pastor Carlos Vailate vai dizer que Jesus é intolerante contra a igreja que é tolerante ao pecado. Jesus não tolera quem tolera o pecado. Queridos, quando nós aceitamos esses ensinamentos em nossa vida, Jesus se torna o nosso maior inimigo. Ele disse: se vocês não se arrependerem, eu serei inimigo de vocês. Eu vou vir contra vocês. Porque a vinda de Jesus para o ímpio é condenação. A vinda de Jesus para o ímpio é juízo. Mas a vinda dele para a igreja é salvação. A vinda dele para a igreja é bênção. Olha só, eu virei a ti. Isso aqui fala sobre 2 juízos. Ele viria e traria espada. É por isso que ele falou lá no começo: eu sou aquele de espada de 2 gumes. Porque ele estava dizendo: eu trago juízo. Como os soldados romanos que tinham a espada e falavam: olha, se você não aceitar Roma, você vai morrer pela espada. Ele está dizendo: eu tenho a espada de 2 gumes. Se vocês não se arrependerem, eu vou trazer juízo contra vocês. Interessante que ele ia trazer juízo contra 2 tipos. Contra aqueles que toleravam o pecado e contra aqueles que propagavam o pecado. Então ele não ia trazer juízo só contra quem propagava o pecado, só contra quem ensinava os conselhos de Balaão, mas também contra aqueles que ouviam e ficavam quietos. Porque haviam muitos em Pérgamo que ouviam, que viam aqueles que estavam pregando o falso evangelho e não falavam nada. Já viu esses crentes de: irmão, vamos parar com isso. A gente não pode exortar, não julgueis, não sei o quê, não fala que está errado, você não pode falar. Existiam crentes assim também em Pérgamo. Daqueles: não vamos condenar o erro, que é isso? É melhor estar dentro da igreja do que estar no mundo, querido. Estar dentro da igreja fazendo errado é pior do que o ímpio. Está dentro da igreja fazendo errado é pior do que o ímpio. Jesus disse: vocês que estão aí também, que estão tolerando o erro, vocês que estão aí dentro também, que estão vendo o erro e não estão falando nada, estão sendo coniventes, vocês acham que para vocês não vai ter juízo? Não vai ter juízo para vocês também. Eu vou condenar quem está propagando e também vou condenar a quem está ouvindo e não está falando nada. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós, como igreja de Deus, precisamos falar a verdade, por mais que a verdade custe a nossa vida. Hoje nós vemos muito crentes isentos. Eu não gosto de entrar em certos assuntos. Eu sou isento. Eu não gosto de dar minha opinião. Querido, isso é morno. Quem é isento é morno. Não é frio nem quente. Não é uma coisa nem outra. É morno. Está em cima do muro. E como a historinha já diz, né? O muro é do diabo. A pessoa que é isenta, que não toma uma posição, ou é ou não é, ela morna. E Jesus disse: olha, o morno eu vomito. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar, nós precisamos expor as obras das trevas, nós precisamos denunciar as obras do inimigo. Quando nós vemos heresias, falso ensinamento, nós precisamos falar que aquilo é um falso ensinamento. Chega dessa de ser conivente. Chega dessa de ouvir e ficar quietinho. Não, mas eu não vou falar para não magoar. Eu não vou falar para não causar problema. Sinto te informar, mas você não é crente de verdade. Você não passa de um crente morno. Você não passa de um isentão que
que não tem posição formada, que não tem opinião, e nem Jesus vai te tolerar. Nós precisamos nos posicionar. Pérgamo estava prestes a receber juízo porque não queriam se posicionar. Viam o falso evangelho ser pregado e estavam quietos. Estavam omissos quanto a isso. Se nós vemos erro, nós precisamos falar. Tá? Precisamos falar a verdade, pregar o verdadeiro evangelho. Aí Jesus disse, mas se vocês se arrependerem, se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão comer do maná escondido. Maná escondido fala sobre... tem duas teorias. Fala sobre a festa messiânica, sobre as bodas do Cordeiro, onde a igreja vai cear. A última e grande santa ceia será na eternidade com Cristo. Então, o maná fala disso, do alimento, da comunhão eterna com Cristo. E o maná também fala do próprio Cristo. Em João 5 ou João 6, agora me falhou a memória aqui, fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, ele é o maná. Ele está dizendo, olha, se vocês vencerem, vocês vão comer do maná. Vocês terão comunhão comigo. Vocês viverão comigo. E depois ele disse, aquele que vencer também, eu lhe darei uma pedra branca. E nessa pedra branca terá o seu nome escrito. Grave isso aqui. Se você esquecer de todo estudo, ótimo, mas grave pelo menos essa última parte. Há 3 significados para essa pedra branca. E isso é muito bonito. O primeiro significado havia uma pedra branca que era dado para aqueles que eram absolvidos dos seus erros. Quando alguém que estava prestes a ser condenado era tido por inocente ou absolvido de receber aquela pena, eles davam uma pedrinha branca para ele. E essa pedra branca dizia, olha, eu estava prestes a receber uma condenação, mas agora eu fui absolvido e por isso eu tenho essa pedra branca. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão prestes a receberem juízo por conta disso, por serem tolerantes ao pecado, aos ensinos errados. Mas se vocês se arrependerem, receberão uma pedra branca. E essa pedra branca vai dizer que vocês foram absolvidos da culpa de vocês. O segundo significado é que existia um bilhete branco que era dado aos atletas campeões em competição. Esse bilhete branco dava direito aos atletas de se assentarem nas mesas dos grandes homens, dos homens importantes. E ali os atletas poderiam se assentar na mesa com imperadores, com governadores, com homens importantes e comer com eles. Jesus estava dizendo, se vocês vencerem, eu darei uma pedra branca que dá direito de vocês se assentarem com o Rei dos Reis. Uma pedra branca que dá direito de vocês se assentarem comigo, que dá direito de vocês cearem comigo. E o terceiro significado da pedra branca era que quando uma criança nascia em Pérgamo, os pais logo pegavam uma pedra branca e escreviam o nome do filho nessa pedra branca. Era um sinal, era como se fosse um registro hoje em cartório nosso, né? Quando nós nascemos, nós temos a certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento, naquele tempo, era essa pedra branca. Eles escreviam o nome da criança na pedra branca, dizendo, este é meu filho. Então, Jesus está dizendo, aquele que vencer, aquele que se arrepender, aquele que não mais tolerar essas coisas, o nome dele será escrito nessa pedra branca. Em outras palavras, o nome dele será escrito no livro da vida. Ele será chamado de Filho de Deus, aqueles que se arrependerem dos erros que estão cometendo. Queridos, precisamos ouvir isso. E o nosso coração tem que se encher de esperança. Porque se nós se voltarmos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas práticas erradas, receberemos da parte de Deus bênçãos e bênçãos eternas. Pérgamo foi uma igreja que, infelizmente, estava tolerando o pecado. Eles estavam dando ouvidos aos ensinamentos de Balaão. Eles estavam dando ouvidos às doutrinas de Balaão. E Jesus disse, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar, e vocês precisam voltar a pregar o verdadeiro evangelho. Não tolere que os ensinamentos de Balaão sejam ensinados no meio de vocês. A igreja, nós precisamos tomar muito cuidado com a tolerância ao pecado. Tá? Estamos permitindo que muitas pessoas subam nos púlpitos e preguem qualquer evangelho, falem o que quiser, e nós não estamos fazendo nada. Estamos com aquele jargão, não julgueis.
Estamos nessa, enquanto muitos estão sendo enganados por conta das doutrinas do diabo. E Jesus disse, se vocês continuarem tolerando o pecado, eu trarei juízo contra vocês. Então é necessário que nós, como igreja, venhamos nos manter firmes nos ensinamentos que Jesus deixou aos seus discípulos, nos ensinamentos que Jesus deixou à sua igreja. Vamos ler lá em Atos, para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos 42 diz assim, a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja ali se iniciando, e eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos emissários, dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Voltando, eles se mantiveram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. A igreja primitiva não tolerava ensinamentos de Balaão. A igreja primitiva não tolerava ensinamentos que fossem contrários aos ensinamentos dos apóstolos, ensinamentos que fossem contrários aos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos também ter um filtro em nossa vida, ter uma peneira em nossa vida. Não podemos aceitar tudo. Nem o que eu estou pregando aqui para vocês, vocês podem aceitar tudo que eu estou falando. Vocês precisam avaliar se o que eu estou falando é de fato condizente com a Bíblia. Então nós não podemos aceitar qualquer um que se diz profeta, qualquer um que se diz pastor, qualquer um que se diz mestre chegar para nós e dar um conselho ou falar qualquer coisa, se aquilo que essa pessoa fala não está condizente com a Bíblia. Por isso é necessário que venhamos ter um ensinamento pautado nas Escrituras, para nós termos esse filtro em nossa mente, para nós sabermos avaliar o que vem e o que não vem de Deus. Precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, para discernirmos os espíritos. Existem pessoas que têm um dom de discernimento espiritual, e é um dom da parte de Deus. Nós podemos pedir isso. Pessoas que batem o olho na outra pessoa já sabem, isso aí quem está falando é Deus. Isso aí quem não está falando é Deus. Por mais que pareça uma verdade. Você vai ver Paulo está andando, está pregando o evangelho, aí tem uma menina atrás de Paulo falando, esse aí é homem de Deus, esse aí é homem de Deus, esse aí é homem de Deus. Talvez uma pessoa sem discernimento iria olhar para aquela menina e ia falar, essa menina está certa. Mas Paulo olha para ela e expulsa o espírito que estava na vida dela de adivinhação. Aí os homens ali ficam irados, depois você sabe a história, se não me engano, está em Atos 16, Paulo vai ser preso, depois vai cantar, e ali vai vir um terremoto, e as prisões vão ser abertas. Mas porque Paulo tinha um discernimento espiritual, e viu que o que estava usando aquela menina era um espírito de adivinhação. Existem muitos que estão falando que são profetas, que são pastores, que são mestres, que são pregadores, mas há um espírito demoníaco usando esses homens. E é necessário que nós venhamos ter conhecimento nas Escrituras e discernimentos espirituais, para não cairmos na cilada do inimigo. O espírito de Balaão continua vivo. Esse espírito quer levar os homens e as mulheres de Deus aos erros. Quer levar o homem e a mulher de Deus a cair na falácia de não tem nada a ver, você pode pecar, você pode fazer, você pode isso, pode aquilo, mas vamos nos manter fiéis à Escritura. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Creio eu que esse ensinamento foi de grande valia para a nossa vida. Hoje o ensino foi um pouco mais puxado, né? Imagino que foi até difícil dar glória. Hoje Deus bateu um pouquinho na gente, mas é necessário. O pai que ama o seu filho, ele corrige na hora certa. Ele mesmo disse lá em Apocalipse 3:20, eu repreendo e castigo a todos aquele que ama. Deus sempre primeiro repreende, mas quando a repreensão não serve, aí vem o castigo. Então vamos dar glória a Deus enquanto Ele apenas está nos repreendendo, porque o castigo será para o ímpio, será o castigo eterno. Então, quanto Deus está nos repreendendo, amém. Vamos aceitar a correção dele, não vamos esperar chegar o castigo. Queridos, espero que essa palavra fique no coração de vocês. Não dê ouvidos a qualquer espírito, não dê ouvido a qualquer pregador, a qualquer profeta, avalie se aquilo está de acordo com as Escrituras. Não vamos dar ouvidos aos espíritos de Balaão, mas vamos dar ouvidos ao Espírito Santo. E o próprio texto vai dizer, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. É como se Jesus estava querendo dizer, parem de dar ouvidos ao ensinamento de Balaão e comecem a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. A minha oração é para que você seja surdo à voz do diabo, seja surdo à voz do mundo, mas tenha um ouvido aguçado à voz do Espírito Santo.
E essa voz vai continuar falando com você depois que essa live terminar, durante a madrugada, amanhã, depois de amanhã e por aí afora, até a volta de Cristo. Essa voz vai continuar soprando no seu coração. É esse o meu desejo. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. Amanhã será a nossa quarta aula e vai ser bênção. A nossa quarta aula promete. Se eu não me engano, vai falar sobre Jezabel. Se eu não me engano, tem que ver aqui depois. E nós vamos ver também que é um outro espírito que continua vivo nas igrejas. Então fique conosco também amanhã. Muito obrigado a todos os irmãos aí. Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima live.